Olá pessoal, tudo bem? Agora nós vamos falar nesse vídeo qual deve ser a estratégia de Jair Bolsonaro e qual deve ser a estratégia de Lula neste segundo turno. Em relação ao Bolsonaro, pessoal, Bolsonaro ele ganhou em todos os estados do Sul e em todos os estados do Sudeste, exceto Minas Gerais. Ele ganhou em todos os estados do Norte, exceto Amazonas, Acre, Roraima e Tocantins. Ou seja, ele ganhou em pelo menos 3 estados da região Norte. Ganhou em todo o Centro-Oeste e não ganhou em nenhum estado do Nordeste. Qual deve ser a estratégia do Bolsonaro? Dificilmente o Bolsonaro vai conseguir mais votos no Nordeste. Ele já é razoavelmente forte nas capitais nordestinas. No Centro-Oeste, dificilmente o Bolsonaro consegue mais votos porque ele já é muito forte lá. O mesmo nós podemos dizer do Sul. O que sobra para o Bolsonaro então? Para o Bolsonaro, ele tem que trabalhar, e é o que ele vai fazer, não tenho dúvida, é o que já se percebe pelo movimento na campanha dele, ele vai tentar diminuir a vantagem de Lula em alguns bolsões lulistas. O primeiro desses lugares é a capital de São Paulo. Embora o Bolsonaro tenha vencido e vencido bem no estado de São Paulo, ele perdeu na Grande São Paulo, ele perdeu na região do ABC, ele perdeu, por exemplo, em Araraquara. Existem alguns bolsões onde Bolsonaro ainda não vai bem. E esses bolsões têm uma população muito relevante, um número de eleitores muito grande. Bolsonaro deve investir com força nas periferias de São Paulo. E Minas? Bem, Minas, Bolsonaro conseguiu um apoio de peso do governador Zema. E deve esperar com isso, se não reverter a vantagem do Lula, ao menos diminuí-la. Agora, pessoal, isso não é garantia de êxito. Primeiro porque Bolsonaro tem pouca margem de manobra. Como vai ser muito difícil roubar voto do Lula, como também vai ser difícil para Lula roubar voto de Bolsonaro, vai lhe restar avançar em cima dos votos de Simone Tebet, Ciro Gomes e dos outros, que somados dá 8 pontos. Só que Bolsonaro está 5 pontos atrás. Isso significa que ele precisa obter pelo menos 7 desses 8 pontos para passar Lula por 1 ponto. Temos que lembrar também que, embora o Zema tenha anunciado apoio incondicional ao Bolsonaro, o Zema ganhou, mas o Lula também ganhou em Minas Gerais, o que significa que muitos eleitores votaram de uma forma regional, não prestigiando o PT, mas entenderam que o PT era a solução na esfera federal. E o Lula? Como o Lula fica nisso? O Lula ele precisa reforçar a sua base, onde ele já é muito forte, que é na capital de São Paulo e no ABC, e precisa manter esse eleitorado de Minas com ele. Ainda mais que será preciso reforçar o avanço do apoio do governador Zema. No Rio de Janeiro, pessoal, é bastante difícil que o Lula mude muito a sua votação lá. Ela já foi bem elevada em comparação, por exemplo, com o Haddad em 2018. Ele teve mais que o dobro dos votos do Haddad. Então não me parece que o Rio de Janeiro possa ser um lugar onde Lula possa influenciar muito. A mesma coisa podemos dizer do Rio Grande do Sul, que é um dos estados onde o Lula foi melhor, comparado com os outros, mas ele deve estar muito próximo do seu teto. Lula precisa basicamente manter os seus eleitores do Nordeste e dos estados norte onde ganhou, mas principalmente defender a sua margem na frente em Minas Gerais e na Grande São Paulo.